O que realmente isso tem de risco para o paciente normal? Ou o que a gente pode fazer para evitar a infecção por superbactéria? Bom, tentando fazer um resumo. Na verdade, a superbactéria ela é um germe oportunista. Tá? O que significa isso? Que ele só vai atacar aquele paciente gravemente debilitado. Tá? Pessoas normais não se pega no ar, não vai ser acometida por esse tipo de germe. Tá? Algumas coisas que as pessoas podem fazer, na verdade, né, é não utilizar antibiótico sem prescrição médica. Né? Porque não é que ela tem risco de ter uma superbactéria, ela tem risco de desenvolver resistência aos antibióticos. E no momento que ela precise, e a gente não tem como saber o futuro, de repente tu pode precisar de uma cirurgia de urgência, um acidente, alguma coisa grave, e aí acaba numa UTI. E aí, tu tem resistência a determinados antibióticos e tu pode chegar a um ponto que tu não tenha um fármaco que possa atuar no teu caso. Esse é o problema. Né? Então, quando a gente fala aqui, não fume, né? Vão emagrecer, vão fazer exercício, na verdade, tu está fazendo um investimento na tua saúde para o futuro. Ninguém espera ter problema grave, mas se tu tiver e necessitar, né, de uma intervenção, teu corpo vai saber reagir e não vai ter problema nenhum. Tem que desmistificar um pouco, né? Porque é aquilo que eu sempre digo, o cara pode fazer a apologia da desgraça, né? E todo mundo vai ficar com medo, não pisa mais em hospital de jeito nenhum. Não tem nada. Na verdade... E uma coisa que pode ajudar muito também, que eu andei vendo, é usar bastante o álcool gel na mão, né? Tem muita gente que visita pessoas na UTI. E como essas pessoas são mais suscetíveis, vai visitar um parente que está na UTI, aquele álcool gel, ele ajuda a evitar doença, gripe. Tenha sempre um álcool gel na bolsa. É um hábito bom, né? Limpa bem, lave as mãos, manter a higiene. Isso ajuda sempre, né? Manter a higiene ajuda sempre. Oscar, vamos falar um pouquinho de obesidade, porque nós temos algumas coisas que afetam a tua área. Bom, afeta todo mundo aqui, né? Mas basicamente afeta o paciente do ponto de vista cardiológico e afeta o pulmão. Obesidade, paciente com sobrepeso, aquele paciente que tem apneia do sono, que ronca de noite, que muita gente não sabe, né? Que isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, é causado por excesso de peso. Emagrecendo frequentemente melhora, desobstrui a via aérea e melhora muito esse problema. Às vezes desaparece, né? Às vezes desaparece, E é uma das causas de hipertensão tratável, ou seja, a pessoa chega obesa, roncando, a mulher não aguenta mais o indivíduo do seu lado lá, quer expulsar ele da cama, e aí ele emagrece, ele trata o seu ronco e a pressão baixa, era um hipertenso antes. Então, é uma das causas removíveis, junto com o alcoolismo e a apneia do sono, o ronco é uma das causas de controle de pressão, só removendo o fator que desencadeou o problema da pressão, por exemplo. Né? Isso causa muito problema do ponto de vista pulmonar? A obesidade em si? Eu tenho visto esses casos chegar a mim com queixa de falta de ar e cansaço. Né? Eles chegam para investigar... Por que eu estou com cansaço? Estou carregando 20 quilos a mais. Exatamente. Eu subia 3 lances do meu prédio e não estou conseguindo. Né? E aí a gente faz toda uma investigação, afasta as causas mais comuns. Né? E uma das causas que tem aparecido é a obesidade ou sobrepeso. Né? A pessoa... ela tem o peso acima do normal e isso faz com que o aparelho respiratório, o pulmão, não consiga fazer a sua expansão normal. Então, ele ao não expandir, né, tu não inala a quantidade necessária de ar que tu precisa, que uma pessoa normal, a cada inalada, são de 300 a 500 ml, em torno de meio litro. Né? Então, se tu não consegue fazer esse fluxo, tu acaba tendo um aporte de oxigênio para todos os órgãos, coração, cérebro, músculos, bem menor. E aí isso acaba traduzindo como cansaço, falta de ar. Então, é uma causa de falta de ar hoje. E às vezes, né, Vila Nova, o paciente chega para a gente com queixa de que está deprimido ou está desmotivado, muito cansado, preguiçoso, a família acha que ele não quer fazer as coisas, que está desmotivado.
E na realidade é uma privação de sono, um sono ruim, né? A pessoa não consegue aprofundar os ciclos de sono de 1h30, que são os profundos que relaxam. Ele não consegue chegar nesse sono profundo, que quando ele começa a relaxar a musculatura, tranca tudo e ele para de respirar, faz a apneia, né? E isso dá um alarme no cérebro de que a oxigenação está inadequada e a pessoa faz micro despertares e fica com Normalmente sono... o roncador, ele acorda durante a noite. Faz milhares de períodos de despertares e sono inquieto que não deixa o sono de qualidade, ele não deixa um sono repousante. Então ele fica liberando adrenalina, assim, ele fica excitado no período em que ele devia estar descansando, né? Então a pressão sobe, tudo fica mais acelerado, o organismo todo fica acelerado num período que devia estar descansando. Chega de dia, a pessoa não tem aquele elan, não tem aquela disposição que deveria ter. Às vezes, melhorando o ronco, melhorando a obesidade, a disposição volta e o antes deprimido, na realidade, começa a ficar com motivação para as coisas. Uma noite bem dormida é relaxante, é uma coisa que renova. Necessária, né? É muito necessária. A gente chegou a falar algumas vezes aqui, até no aspecto da obesidade, como causador, até como favorecedor do aparecimento de câncer, de tumor maligno, que é o que a gente falou com a Mayra, né, sobre paciente com câncer de mama e tal. Um dos fatores do aparecimento do câncer de mama é a obesidade. Pois é. Tu nota alguma alteração quanto a esse tipo de patologia na área do pulmão? Não, acho que o pulmão acaba não tendo essa associação. Não. É mais a sensação de falta de ar mesmo. É a sensação de falta de ar. É engraçado porque assim, algumas coisas são correlatas, né? Paciente muito obeso, que não expande direito o abdômen, ele pode ter na área da cirurgia abdominal ou de quem faz gastro, ele vai para a cirrose também. Coisa que a gente, pela esteatose, né? Pela infiltração de gordura no fígado. E a gente tem batido bastante nisso porque isso não é saúde para nenhum de nós, né? Na minha área isso é um horror, porque o paciente chega obeso na clínica, é óbvio que a função cardíaca dele já não é a mesma, né? O pulmão do paciente também já não funciona bem, então são pacientes que, apesar de hoje em dia na cirurgia plástica a gente fazer muita coisa com bloqueio ou com anestesia local, mas eu me lembro de até pouco tempo atrás, e tem muitos colegas que ainda fazem muita cirurgia com anestesia geral, o que não significa que estão mais certos ou mais errados, isso é uma coisa de prática, de consultório de cada um, mas o problema que é realmente a obesidade, né? Porque o cara, além de ter problema cardíaco, ele vai para a cirurgia com um problema pulmonar. E quando ele procura o cirurgião plástico, ele acha que tirando a gordura do que está visível, esse é o grande erro, né? Eu vou fazer uma lipo, estou com gordura acumulada aqui, ele se esquece que ele tem gordura acumulada em volta do coração. Gordura acumulada em volta do pulmão. É intraabdominal também, intraabdominal. Né? Né? Visceral, com a gordura pior. E ele não se dá conta que o resultado dele é óbvio que não vai ser um resultado bom. Porque ele está buscando uma coisa mágica para resolver um problema que, na verdade, se fechar a boca, resolve. Eu sei que é difícil. Mudar o estilo de vida. Na verdade, a lipo fica bonita quando a pessoa já está magrinha, tirar só alguns excessinhos, né? A lipo, ela não... a grande maioria dos colegas hoje não faz... Durante um bom tempo tinha aquela história de mega lipo, tirava 10 litros. Pô, se tu pensar que desses 10 litros, 15 litros, 30% pelo menos é sangue, é como se tu drenasse o sangue todo do indivíduo e no dia seguinte tu quer que o cara fique de pé. O cara não fica tonto, sente mal. Isso quando não tem outros problemas. Hoje em dia existe até uma limitação do que pode ser tirado, em torno, em média, 5%, no máximo 7% do peso corporal. Quer dizer, isso vai dar um toquezinho, dá um formato. E a gente tem gente em comum, né, Ana, familiar, que olha para mim e diz assim, tu fica fazendo lipo nessas guriazinhas, bonitinha. Eu que queria fazer lipo, não faço. Quer dizer, ela acha que se fizer uma lipo, dá para esvaziar. Dá para perder 20 quilos, não tem como, né? Vou tocar num assunto que a gente falou uma vez aqui, Oscar. O que é o stent? Isso é bem importante, porque as pessoas fazem uma confusão, não sabem onde é que fica a anatomia, né, da coisa. Quando a gente tem um infarto ou tem uma lesão muito severa que entope a coronária, que é o vaso que irriga o próprio coração, a gente pode se valer de uma técnica chamada angioplastia, que é um
Tu vai com um catéterzinho, um tubinho, que expande um balão, empurra essa gordura toda para a parede, só que ela tinha um problema. Nos anos 90 se viu que quase 40% das vezes ela em 6 meses voltava a fechar. Então se desenvolveu o stent, que é um tubinho, uma molinha, que vai depois que dilata com balão normalmente, às vezes pode ser só o stent direto, mas dilata e coloca o stent e expande, que ele mantém a arquitetura do vaso aberto, não deixa ele voltar a fechar a conformação que ele tinha antes. Então, diminui bastante a chance da reestenose, do reestreitamento daquela região. Isso é feito basicamente por catéter. Catéter, né? É, durante um procedimento de hemodinâmica, assim. Durante o cateterismo, dilata. Na fase aguda de infarto é excelente. Isso, né? Se usa para quem está infartando. Os pacientes mais graves são os que mais se beneficiam. Os infartados e os que estão com angina instável, que é quase infartando. O que é angina instável? O pessoal que está escutando. É um paciente que já tem dor anginosa. Isso é bem importante de lembrar como é que é a característica, né? É uma dor no meio do peito, às vezes encadeada pelo esforço, que pode irradiar mandíbula, braços ou não, que se para o exercício passa. Essa é uma angina normal. E quando tem esses sintomas aos menores esforços, está tendo toda hora, muito frequentemente, essa dor no peito, isso começa a se caracterizar com um quadro de angina instável, um sinal de que o entupimentozinho da coronária está quase se fazendo completo. E quando ele fecha completamente, daí é o infarto. E o infarto é essa mesma dor, só que mais prolongada, associada a suor, náuseas, a pessoa se sente bastante mal, assim,